Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Gente, mais uma aulinha hoje, certo? Nós vamos fazer a correção da atividade de ontem, ok? Ou a atividade da semana que nós estamos fazendo, tá certo? Então, vamos aprender matemática, certo, gente? Mas praticando, tá bom? Hoje faremos a correção da nossa atividade, tá certo? Então, vamos aí a nossa correção de atividade. O nosso conteúdo estudado foi as dízimas periódicas, tá certo? E estamos aí em período de pandemia, né? Período remoto aí. Desejamos aí que todos estejam bem, né? Vocês, os familiares, tá certo? E vamos aí a nossa correção. A primeira questão, gente, diz assim: dada a dízima periódica, diga quais são as dízimas simples, quais são dízimas simples e quais são dízimas compostas. Bem, vamos aqui a letra a primeira dízima aqui, ó, 0,4444, reticência, né? Então, gente, isso aqui é uma dízima periódica simples, porque imediatamente após o zero vem a repetição de um período. E este período é apenas um número repetindo. Mas eu quero dar uma informação para vocês. Não é só porque é só um número que está repetindo que é a dízima periódica simples. Não. É dízima periódica simples porque após o zero já começa a repetição do período, tá certo? Por isso que é chamado de dízima periódica simples. Poderia ser dois números após o zero. Então vamos ver se aparece algum caso aí que eu estou falando. Vamos aqui, ó, a letra B. Já nesse caso aqui, gente, a gente tem uma dízima periódica composta. Se vocês observar aqui, ó, após o zero vírgula, tem um número que não é período. Chamamos eles de antiperíodo. Então, todo número que vem antes do período, ele é chamado de antiperíodo. Imediatamente, ó, vem o período aí, ó, 25, certo? Nesse caso aí, ó, chamamos de dízima periódica composta, certo? Veja agora na letra C. Olha, gente, na letra C, o que eu falei para vocês ainda há pouco, trata-se de uma dízima periódica simples, mesmo sendo dois números repetidos aí, ó, 5 e o 4, né? Mas professor, o senhor falou que a dízima periódica simples é só um número repetindo. Olha, gente, realmente eu falei em aulas anteriores para vocês, mas com um estudo mais aprofundado sobre as dízimas periódicas, né? A gente se aprofunda mais, pesquisa. Então, eu verifiquei que dízima periódica simples não é o fato de ser só um número repetindo. Pode ser mais de um, mas imediatamente após o zero tem que ter a vírgula e começar o período. Então, nesse caso aí, consideramos como dízima periódica simples, tá certo? Vamos ver aí na letra D. Olha, porque aí é uma dízima periódica composta. Por quê? Ó, tem 0, mas imediatamente não tem o período, tá certo? Tem o quê? Tem dois números que estão sendo repetidos aqui, ó, antes do período. Aliás, não estão sendo repetidos, são escritos antes do período, que nós chamamos aqui de antiperíodo, o 0 e o 4. Nesse caso, como tem números escritos antes do período, então a classificação é dízima periódica composta, tá certo? Vamos à questão número 2. Na questão 2, eu peço o seguinte: escreva as frações decimais na forma de números decimais, tá certo? Então vai aparecer aí os números escritos na forma de fração e nós vamos escrever na forma de número decimal. O primeiro número aí, ó, a letra A. 12 sobre 10, ou 12 décimos. Como vamos transformar aí na forma de número decimal? Nós vamos eliminar aí o denominador 10, certo? Vamos tirar o 10 do denominador. Como só é um zero, vamos separar o 12 apenas por uma vírgula. Então vai ficar o quê? 1,2, certo? Ou seja, depois da vírgula só pode ter uma casa decimal, porque o denominador só tem um zero, ou seja, só tem 10. Vamos agora, gente, à letra B. Veja a letra B, gente. A letra B você tem 7 sobre 100, ou 7 centésimos. Neste caso, gente, olha, nós temos que escrever o 0,
e acrescentar um 0 antes do 7, para que fique 2 números pós-vírgula, ou 2 casas decimal. Veja só, ó, escrevemos aí o 0, vírgula, e escrevemos um 0 antes do 7, para que fique 2 casas decimal, que corresponde justamente ao número 100, ok? Vamos então aí à letra C. Olha, na letra C, temos aí 15 milésimo. Então, 15 milésimo, nós vamos escrever aí o 0, vírgula, tá certo? Aí, para não ficar 0,15, tem que ser 3 casas decimal, nós vamos depois do 0, colocar mais um 0, tá certo? Aí vai ficar 0,015, certo? 0,015. Porque depois da vírgula tem que ter 3 casas decimal, ou 3 números decimais, tá certo? Então, correspondente a 1000, que são 3 zeros. Veja aí, gente, ó. A letra D, 2345 milésimo, tá certo? Então, nesse caso aí, como o valor do numerador é composto por números naturais, aí são vários números, então nós escrevemos e separamos de modo que fique 3 pós-vírgula, ou seja, vamos colocar a vírgula depois do 2. Escrevemos 2345 e separamos entre o 2 e o 3, colocamos a vírgula, tá certo? Para ficar 2,345. Ou seja, ficamos aí com 3 casas decimal após a vírgula, tá certo? Então aí está respondida a questão 2, tá bom? Vamos agora, gente, à questão número 3. A questão número 3 pede para se escrever 3 dízimas periódicas simples e 3 dízimas periódicas compostas. Gente, essa questão aí é uma questão pessoal. Cada aluno, cada pessoa pode dar ou escrever exemplos diferentes do que eu vou escrever aqui. Então, eu peço a vocês que quando forem responder esta atividade, coloque o seu exemplo, tá certo? Não é obrigado você colocar o meu exemplo, o exemplo que eu estou colocando. Pode ser outros exemplos, tá certo? Ok? Então, vamos primeiro escrever as 3 dízimas periódicas simples, tá bom? Então, veja aqui, ó. Eu tenho 0,333, pontinhos, pontinhos, é a primeira dízima periódica simples. Na letra B, eu coloquei 3,666 pontinhos, tá certo? Foi outro exemplo que eu escolhi. Na letra C, eu coloquei também um número inteiro, ó. Antes da vírgula ficou 4,888, tá certo? Ok? Agora vamos representar os 3 exemplos da dízima periódica composta. Veja só aí, ó, na letra A. Eu coloquei 1,25, 25, 25. Como eu havia falado para vocês, a dízima periódica composta, ela geralmente vem com 2 números diferentes repetindo, tá vendo? Ela pode também entrar na classificação de dízimas simples, certo? Mas aí, como são 2 números, ela também pode ser considerada composta, tá certo? Vamos aí à letra B. Ó. Na letra B eu tenho 0,878787 pontinhos. Então é a mesma situação. Ó. 2 números diferentes repetindo, o 8 e o 7, entra na classificação de dízima periódica composta, mas também pode ser simples. Por quê? Porque após o 0 já tem uma vírgula e não tem anteperíodo, não tem nenhum número antes do período, tá certo? É diferente da letra A, tá certo? Que você não tem 0, você começa com um número inteiro, tá bom? Na letra C, você também já começa com um número inteiro e você tem um número antes do período, que é chamado de anteperíodo. É 1, aí tem o 0, aí depois é que começa o período, ó, 45, 45, 45, ok? Então aí, gente, ó, fizemos aí a questão 4, tá bom? Temos aí a questão 5, que essa questão aí foi acrescentada na atividade de ontem, tá bom? Então, muita gente não soube representar direito, muita gente estava com dúvida para responder essa questão. Então, resolvi fazer a correção
mais por conta dessa questão do que das anteriores, porque as anteriores são assuntos mais fáceis e vocês acredito que já entenderam. Mas essa questão aqui, ó, ela é mais complicadinha. Bem, gente, ó, o que é que diz a regra para a gente transformar uma dízima periódica simples ou composta em uma fração que originou essa dízima, tá certo? Sem precisar fazer conta, sem precisar fazer o cálculo. Como vamos fazer? Veja só. Se a dízima é totalmente simples, basta que nós escrevamos uma fração e que no numerador dessa fração aqui, a gente escreva o número que repete. No caso, só o 5 está repetindo. E no denominador, vamos escrever tanto os móveis quantos sejam os números que se repetem. Nesse caso é só 1, então vamos escrever apenas 5 sobre 9, ok? Veja na letra B. Na letra B nós temos a parte inteira, tá vendo que eu já coloquei aqui, ó, a parte inteira. Agora nós vamos escrever uma fração correspondente ao período. E também temos um anteperíodo aqui, viu? Ó. Temos o 0 e depois aqui vem o 30. O que é que fazemos? Escrevemos primeiro o anteperíodo 0, depois escrevemos o período 30, então vai ficar 0,30. E no denominador escrevemos tanto os móveis quantos sejam os períodos que se repetem, quantos sejam os períodos repetitivos. Então, no caso aqui, ó, o denominador vai ficar 2,9 e vai ficar acrescido de um 0 que temos um anteperíodo. Então, se tiver um número antes do período, então vai se escrever um 0 depois dos 9, tá bom? Então, vai ficar da seguinte forma aqui, ó. Ó, 0,30, o 0 aqui é o anteperíodo, o 30 é o período que está repetindo, tá bom? 99 no denominador corresponde ao 3 e o 0, ao 30. E o 0 aqui, que fica 990, corresponde ao anteperíodo. Ok? Vamos continuar aqui, ó. Letra C. A letra C, ó, nós já temos aqui, ó, uma parte inteira aqui, ó, antes da dízima. Escrevemos logo ela aqui, ó. E o período é o que? É 0,9. 0,9, tá vendo? Então, escrevemos o quê? Escrevemos no numerador o 0,9 e no denominador vamos escrever 2,9, correspondente ao 9 e o 0, tá bom? Então veja só aí a letra C. Então fica 1 inteiro e 9 sobre 99, tá bom? Vamos agora à letra D. Na letra D já temos uma parte inteira aqui, ó, certo? E temos um anteperíodo aqui, ó, tá certo? Temos um anteperíodo, que é o 0. Depois é que começa o período aqui, que é o 0,27. Então vai ser o anteperíodo na fração, seguido do período 27, e no denominador vamos escrever 2,9, correspondente ao 2 e o 7, e um 0 correspondente ao anteperíodo. Então vai ficar da seguinte forma, 0,27 sobre 990. Vamos à letra E, aqui ó, temos 5, 018, 018, 018. Então, gente, aqui nós temos a parte inteira, que é um 5, ó, e a dízima são formadas por 3 casas decimais, ó, 3 números diferentes, ó, 018 ou 018, 018, tá vendo? Ó, vai se repetindo infinitamente. Então, nesse caso aí, escrevemos a fração com 018 no denominador, tá certo? E 3 noves correspondente, um para cada número que se repete, ó. Tá certo? Então fica assim, ó. Fica 0,18 e no denominador fica, ó, 999, porque são o 0, 1 e o 8 que está repetindo, ok? Veja agora a letra D. A letra D não tem número inteiro, tá certo? Apesar de não ter número inteiro, ela não é uma dízima simples por causa deste 0 aqui, ó, que está antes do período. Apesar do período ser um número simples, só um repetindo, mas aí ela vai para a classificação das dízimas compostas por conta desse anteperíodo aqui, ó, o 0 que está antes do período. Como é que nós vamos escrever? Vamos escrever o 0,6, tá bom? Aí deveríamos escrever menos o anteperíodo, mas aí não precisa porque é um 0. Aí escrevemos apenas 0,6 dividido, certo? No denominador da fração vai ficar o quê? Vai ficar
um 9 e o 0, vai ficar 90. Um 9, porque é só um período repetindo, e o 0 correspondente ao anteperíodo. Então fica assim, ó, 0,6 sobre 9. Poderia ser também somente 6 sobre 9, sem problema nenhum, tá bom? Então, gente, esta foi a aula de hoje, né? Fizemos a correção aí das atividades, né? Então, esta semana aí nós estamos encerrando aí os estudos sobre as dízimas periódicas, né? As transformações de dízimas em frações, ou vice-versa, né? De frações em dízimas periódicas, tá bom? Aprendemos também a representação dos números decimais na forma de fração e as frações também na forma de número decimal, tá certo? Então, agradeço a vocês aí, ok? Por mais uma aula aí, por ter assistido, tá certo? E até a nossa próxima aula, ok? Tchau!